Olá a todos! Nós somos o Grupo Liga da Justiça e temos como tema deste projeto violência contra empregadas domésticas no âmbito do trabalho. O grupo é composto por mim, Bianca, pela Gabriele, pela Jordana, pela Nayara e pela Sara. Nosso orientador foi o professor Humberto. Esse trabalho tem como tema agressão contra empregadas domésticas, e o tema foi sugerido pela mãe de uma das integrantes do grupo que já trabalhou como empregada doméstica. O tema foi situado dentro de nossas próprias vivências. Percebemos que muitas mulheres que trabalham na área doméstica correm o risco de passar por algum tipo de agressão ou pressão durante seu trabalho, que acontece de forma silenciosa. E o que nos motivou na escolha do tema foi o fato de não ser um assunto presente nos noticiários. A apresentação do problema de pesquisa e hipótese. A agressão de empregadas domésticas ocorre com grande frequência, e grande parte dos abusos ocorrem de forma discreta e de maneira despercebida na visão da sociedade. Mas para as vítimas que arcam com a violência pode levar a adquirir transtornos sérios e que devem ser tratados por profissionais capacitados. Partindo do que é observado em várias pesquisas que mostram que a maioria das empregadas domésticas são mulheres e que, portanto, estão mais suscetíveis a sofrerem algum tipo de agressão. O problema em questão pode ser visto como a baixa visibilidade do assunto, sendo assim instruções insuficientes para buscar ajuda e apoio necessário. Apresentação da justificativa, a importância da pesquisa e motivação. A importância desse projeto é transmitir conhecimento sobre o assunto e realizar um alerta às empregadas domésticas e à sociedade como um todo, para que assim colaborem e procurem ajuda com as autoridades responsáveis, auxiliando e apoiando pessoas que dispõem dessa realidade, respectivamente. Olá, meu nome é Sara e agora eu irei falar sobre os objetivos. Bom, o nosso trabalho tem o objetivo de pesquisar estatísticas de gênero e raça relacionadas com o assunto, de saber quantas mulheres brasileiras possuem esta ocupação e de saber quais são as leis que as amparam no quesito violência doméstica no âmbito do trabalho. Também temos que compreender por meio de relatos verdadeiros quais os tipos de violência contra as empregadas domésticas que são mais vivenciados e como se dá o processo de atendimento a essas vítimas. A ferramenta que a gente encontrou. O nosso trabalho ele foi desenvolvido com base em 4 passos principais. O primeiro passo foi a realização de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema e sobre os possíveis tipos de violência que poderiam ocorrer no ambiente de trabalho das empregadas domésticas, a fim de conhecer mais sobre o tema e sobre os tipos de violência. Em seguida, o grupo conversou com algumas vítimas sobre a possibilidade delas relatarem sobre a sua experiência. E a gente decidiu que a melhor forma de fazer essa coleta de dados seria uma entrevista escrita, de configuração anônima e feita pelo Google Formulários, que foi a melhor ferramenta que a gente encontrou. Como terceiro passo, montamos o formulário através do Google Formulários. O quarto passo foi criar alguns panfletos informativos como material complementar. Nós criamos através do Canva, que é um editor gráfico gratuito. E nesse panfleto, nós informamos sobre as leis que amparam as empregadas domésticas e quais são os tipos de violência que ocorrem nesse ambiente de trabalho. Como coletamos esses dados? Todos sabem que em nosso país a violência doméstica, infelizmente, é algo comum, principalmente contra mulheres. Em 2006, foi promulgada a Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que diz em seu artigo 5 que qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial é considerado violência contra a mulher. Um aspecto da violência doméstica é aquele que acontece nas relações de trabalho, segundo o artigo 1 da Lei Complementar número 150, de 1 de junho de 2015. Empregado doméstico é aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana. Aplica-se o disposto nesta lei, segundo Sanches 2009, Apud, Silva e Queiroz 2018. No Brasil, em 2007, o trabalho doméstico remunerado empregava 6.731.197 pessoas, das quais 94% eram mulheres, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD do IBGE, apresentados pelo Retrato das Desigualdades.
principal ocupação feminina, respondendo por 16,4% do trabalho das mulheres. E é especialmente importante para as mulheres negras, 21,4% delas trabalham como domésticas em comparação a 12,1% entre as mulheres brancas. Da mesma forma que no restante do mundo, o trabalho doméstico no Brasil significa somente 0,8% da ocupação entre os homens. Tipos de violência. Violência física, agressão sob força física que provoque danos internos ou externos no corpo da vítima. A violência psicológica, opressão através de humilhações, ameaças, intimidações e entre outros, que prejudiquem a saúde psicológica e o desenvolvimento pessoal da vítima. A violência moral são ações destinadas a danificar a reputação da vítima com calúnias, difamações e chantagens. A violência sexual é o ato ou tentativa que tem a intenção sexual sem consentimento da vítima. A violência patrimonial é o ato que resulta em danos, perdas e retenção de objetos que a vítima tenha como bens. E a violência verbal é o ato de criticar, ofender, insultar com palavras a vítima, resultando em emoções negativas. Com base em uma entrevista realizada por Correia 2010, junto à diretora e presidente dos Sindicatos dos Trabalhadores Domésticos de Presidente Prudente e Região, a doutora Lucimara Aparecida Pimentel, constatou-se que as reclamações mais frequentes são realizadas ao assédio moral e à agressão física, como empregadas que são vítimas de abusos e preconceitos por serem bonitas, negras, gordas ou pobres. Relata um caso em que a patroa empurrou a empregada pela escada abaixo. Correia 2010, página 84. Um caso que chamou a atenção da mídia foi o da embaixadora das Filipinas no Brasil, Mauricio Mauro, acusada de agredir fisicamente uma empregada doméstica. Dia 12 de março, por exemplo, as câmeras mostram o momento em que a diplomata parece discutir com sua funcionária. De repente, Mauricio Mauro dá um tapa no rosto da empregada. A agressão é interrompida no instante seguinte, quando uma pessoa aparece abrindo uma porta. Imagens de 15 de outubro mostram a embaixadora tentando beliscar sua funcionária. Ela ainda arranca a máscara de proteção que a empregada usa no rosto. Segundo o delegado de polícia da DPCAM de Joaçaba, Santa Catarina, David Tranche Lima, o processo de atendimento à vítima ocorre da seguinte forma. Em síntese, a vítima registra o boletim de ocorrência e recebe o guia para realizar o exame de corpo de delito no Instituto Geral de Perícias, IGP. O laudo comprovaria as lesões corporais sofridas. O atendimento na hipótese em questão é realizado pela DPCAM, já citado anteriormente, que é uma delegacia de polícia civil especializada no atendimento à criança, ao adolescente, à mulher e ao idoso. O tipo de procedimento policial, inquérito policial ou trâmite circunstanciado, depende da gravidade das lesões, que podem ser leves, graves ou gravíssimas, devendo-se observar ainda a condição de representação, conforme o caso. Segundo o artigo 9º da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, o juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar a sua integridade física e psicológica, a assistência prestada de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social. Essa lei, ela estabelece as normas e critérios para a organização da assistência social. Resultados. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que o nosso grupo optou por não ser tão invasivo nas perguntas. Foram entrevistadas 2 mulheres que trabalham como empregadas domésticas e que sofreram algum tipo de violência. Quando questionada sobre quais os tipos de violência teriam sofrido, a primeira entrevistada respondeu que foi vítima de violência física, psicológica, moral, sexual, econômica e verbal por parte do empregador e familiares dele. A segunda entrevistada afirmou ter sofrido violência sexual por parte do empregador. Como segundo questionamento, perguntamos que idade elas tinham quando foram vítimas de violência no trabalho. A primeira entrevistada afirmou que tinha entre 10 e 15 anos na época. A segunda informou que tinha entre 16 e 19 anos de idade quando o fato aconteceu. Procuramos saber sobre como as empregadas se sentiram após o fato, qual a perspectiva delas em relação à sua profissão e como se sentem atualmente. A primeira entrevistada nos informou que depois de ser vítima se sentiu perdida e que ficou com medo de se passar por culpada pelo fato. Entretanto, atualmente não sente vergonha da sua profissão, mas lembra do ocorrido quase todos os dias. A segunda vítima preferiu não responder.
Em seguida, como última pergunta, indagamos se elas haviam procurado atendimento e se receberam o auxílio que necessitavam. A primeira entrevistada disse que procurou a ajuda, mas não recebeu o atendimento necessário por parte dos órgãos responsáveis. A segunda afirmou que não procurou ajuda em nenhum momento por motivos que ela não preferiu citar. Aqui temos imagens do formulário que foi criado no Google Formulários. Esse é o material complementar criado no Canva, que são os posts. Resultado final. Entendemos que a maioria dos profissionais de emprego doméstico são mulheres e, por esse motivo, a categoria é mais suscetível a registrar casos de violência no âmbito do trabalho. Aprendemos que existem duas principais leis que atuam na punição dos agressores. A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, e a Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015. As leis supracitadas são de grande importância para o processo de combate a essa categoria de violência, por auxiliar as empregadas domésticas quanto aos seus direitos como mulheres e trabalhadoras mediante violência no contexto do trabalho. Aprendemos que existem duas principais leis que atuam na punição dos agressores. A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, e a Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015. Conclusão. Ao fim do trabalho, podemos concluir que a violência doméstica é pouco exposta e muitas vezes silenciosa, acontecendo diariamente ao nosso redor sem nem sequer desconfiarmos. Apresentamos casos e relatos e especificamos os tipos de violência que infelizmente ocorrem. Além de demonstrar esse aspecto de violência, é importante divulgar que as vítimas devem procurar um auxílio e qualquer pessoa, ao ver ou desconfiar de tal situação, tenha um plano em mente do que fazer. Em conclusão, nosso objetivo foi dar mais visibilidade ao tema e mostrar a importância através do nosso trabalho. Para os futuros trabalhos, recomendamos estudos da linha cronológica da agressão ao longo do século, junto à mudança de percepção da sociedade. Ao estudar como foi a evolução dos casos, é também viável a análise de como a sociedade acompanhou essa passagem e evolução cronológica, como campanhas feitas, influências políticas e entre outros fatores. A abordagem de estatísticas durante os últimos tempos passa uma proximidade maior à realidade e, de fato, ao que vivemos nos dias atuais, nos trazendo mais perto do assunto abordado, podendo-se mencionar sobre influências de acontecimentos globais, tais como a pandemia do Covid-19, que ocasionou uma quarentena, podendo ter limitado a busca por ajuda profissional, antes, durante ou depois da quarentena. Agradecemos pela atenção e este foi o nosso projeto integrador 2020.